estudantes da EJA, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Manuele e hoje eu estou com vocês na nossa aula de robótica. Então, vamos começar colocando o cabeçalho lá na nossa aula. Coloquem lá a data de hoje e escrevam aula de robótica, para a educação de jovens e adultos. Então, hoje, além do caderno, eu vou precisar que vocês providenciem 2 folhas também. Então, eu vou dar um tempinho, porque nas nossas atividades a gente vai usar essas 2 folhas de sulfite. Ali na tela, vocês estão vendo elas branquinhas, Não precisa ser necessariamente folhas brancas, Mas tem que ser uma folha, pode ser até uma folha de rascunho, mas que de um lado ela esteja lisa, sem nada, Então, eu vou dar um tempinho, porque a gente vai usar essas 2 folhas aí nas nossas atividades de hoje. Acho que já deu tempo de separar as folhas aí, Deixa aí do ladinho, separadinhas, que a gente vai usar para as atividades. Então, na aula passada, vocês tiveram uma visita super especial da Filomena e foi a finalização da nossa série de aulas do Parque de Diversões da Robótica. Eu acho que foi bem divertida essa aula, Vocês devem ter gostado muito. E como a gente finalizou lá com a aula do Parque de Diversões, hoje nós vamos começar uma nova série de aulas. Vocês estão curiosos para saber sobre o que a gente vai falar? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho de arte e robótica. Olha só que interessante aquela tela ali. Tem um robô pintando ali uma flor, Será que a gente consegue falar de arte e robótica ao mesmo tempo? Será que esses assuntos conversam? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas obras de arte. E aí a gente vai ver como que isso, como que a gente vai envolver a robótica com essas obras de arte. Então, logo para a gente começar, nós temos um desafio. Nós vamos descobrir juntos algumas obras de arte mais famosas do mundo. Então, eu separei... Lembra quando a gente fez aquela atividade de vocês descobrirem lá? A gente apresenta um pedacinho de um desenho e aí vocês descobrem o que é aquela imagem? Então, a gente vai mostrar um pedacinho de uma obra de arte e você aí na sua casa vai tentar descobrir de qual obra de arte a gente está falando. Vamos lá? Então, a primeira, vocês vão ver ali na tela só um pedacinho. É um sorriso. Esse sorriso, ele é bem famoso no mundo, Então, a gente pode ver ali que se trata de um retrato, Uma pintura que é um retrato de alguém. Será que vocês já conseguiram descobrir? Nós temos ali uma pontinha de um nariz, um sorriso, A boca ali, os lábios e o queixo. Eu acho que vocês já viram essa obra de arte. Mas se você ainda não conhece, então agora você vai ter a oportunidade de ver. É a Mona Lisa, uma pintura bem famosa do Leonardo da Vinci, que é um artista italiano. Então ele pintou lá em 1503 e essa pintura ela ficou muito famosa e é muito famosa até hoje, Essa obra ela tá lá em Paris, no Museu do Louvre. E ele levou cerca de 4 anos para pintar, esse retrato da Mona Lisa. Então ele é cheio de detalhes, existe um mistério ali, dependendo da posição de como você olha para essa tela. E o que ficou marcante são os traços, assim, que parecem mesmo uma fotografia, Então, para aquela época foi uma obra bem importante, reconhecida mundialmente até hoje. Vamos para a próxima? Então, a próxima a gente vai observar ali um luar,
uma lua e alguns contornos, né? Mas essa pintura ela é bem característica. Esse artista ele tem algumas outras obras já que ele utiliza esse estilo ali, né? Que a gente observa ali nesse luar. Será que você já viu essa obra por aí? Vamos descobrir agora? O nome dessa obra é A Noite Estrelada. Quem pintou foi o Vincent van Gogh. Van Gogh é um pintor holandês, também bem conhecido, né? Esse estilo ali com pinceladas bem marcadas ali, é um estilo bem característico dele, né? Ele tem outras pinturas também bem famosas, tem alguns autorretratos também. E essa obra aí, ela foi pintada em 1889. Vamos para o próximo? Olha só, a próxima obra ali, a gente está vendo um pedacinho dela, é um relógio. Eu não sei se vocês conseguem olhar bem de pertinho aí na tela de vocês, se aproxima agora da tela, e reparem que tem umas formiguinhas ali em cima daquele relógio. E nessa obra a gente tem outros relógios também. Será que você já viu essa obra? Vamos descobrir? O nome dessa obra é A Persistência da Memória, e quem pintou foi o Salvador Dalí, um pintor espanhol, né, bem conhecido, e ele pintou essa obra em 1931. Então tem vários relógios ali, como se eles estivessem se dissolvendo, né? E uma curiosidade também nessa obra, que aquelas formigas ali naquele outro relógio que está fechadinho, é porque esse pintor, segundo uma das críticas que a gente pesquisou, ele não gostava muito desse inseto, né? Então tá representando ali a deteriorização, algo assim ali naquele relógio. E os outros relógios derretendo, né? Porque essa obra é uma obra surrealista. Então quer dizer surrealista, é algo que vai além do real, né? Algo que ultrapassa os limites da razão. Então é isso que ele tenta representar ali um pouquinho nessa obra. Vamos para a próxima? Eu tenho certeza que essa vocês já devem ter visto, até porque ela é de uma artista brasileira aqui do nosso país. Olha só, a gente está vendo ali um pé. Já descobriram? Então essa obra é o Abapuru, né? É uma obra bem conhecida da Tarsila do Amaral. E esse quadro aí ela pintou em 1928 e foi um quadro que ela pintou de presente para o seu esposo, um poeta também bem conhecido, Oswald de Andrade. E é considerada uma pintura modernista, né? Ela tem uns traços ali e esse nome também é o nome Tupi-Guarani. Então ela quis dar características do Brasil mesmo, né, nessa pintura. Então que a gente observa ali, né, o cactus, o sol, né, e o braço longo, o pé também. Então é uma pintura da Tarsila do Amaral, que é uma artista brasileira também super conhecida mundialmente, né? Essa obra é considerada uma das obras mais caras do Brasil. Então agora nós vamos ver um outro estilo, né, de arte, que é a arte abstrata ou abstracionismo, que é um estilo de representar, um estilo de pintura que não tem umas formas bem definidas, assim. Então os artistas utilizam muitas linhas, cores variadas e não existe uma preocupação em retratar a realidade, né? Então são formas e linhas ali representando as obras. Vamos ver, a gente separou 3 obras e agora a gente não vai fazer a brincadeira de adivinhar qual é, né? Eu vou mostrar as telas para vocês e falar os 3 artistas que a gente pesquisou aqui, né, representando essa arte abstrata. Então o primeiro ali, ele é do Kandinsky, né, o Wassily Kandinsky, que é um artista, né, bem conhecido mundialmente. Essa obra foi pintada em 1925. E ele é um artista russo, né? E o título dessa obra é Amarelo, Vermelho e Azul. Então a gente vê ali realmente, né, que ele se utiliza dessas cores e algumas linhas, algumas curvas, né, alguns formatos ali, mas que realmente não representam, né, a realidade, algo, né, real. A próxima são várias marcas de tinta ali, parece respingos, né, nas cores amarelo, tem um vermelho, um marrom no fundo, parece, né? E o título dessa obra é número 5, do Jackson Pollock, que é um artista mais contemporâneo, né? E essa obra foi pintada em 1948.
Então, essa próxima obra que nós vamos ver é do Mondrian, né? Esse artista bem conhecido também. E as obras dele, né, as pinturas são bem características por essas linhas ali, né, por essas linhas na vertical e na horizontal, e as cores, né, que fazem até parte do título da obra ali, composição com amarelo, azul e vermelho. Então ele utiliza bastante essas cores primárias e essas linhas, né, formando assim algumas figuras ali. E é do ano de 1914. Então nós falamos, né, viajamos um pouquinho, fizemos um tour aí em algumas obras, conhecemos obras que são mundialmente famosas, conhecemos alguns artistas, né, alguns vocês estão revendo porque já tinham visto nas aulas de arte ou em algum momento na escola ou com a família. Só que a gente está na nossa aula de robótica. E lembra que eu falei no início, como que a arte vai conversar com a robótica, né? E robôs artistas existem? O que você acha? Pensa um pouquinho aí na sua casa. Será que já existem robôs produzindo obras de arte? Eu fui pesquisar e vou contar para vocês que existe sim. Olha só que legal essa robô que tá aí na tela agora. É a Aida, que é um robô humanoide. Então, o que é um robô humanoide? Reparem bem ali em como que é essa robô. Ela tem características de seres humanos, então ela é muito parecida conosco. Ela tem cabelos, como se fosse a pele mesmo ali, né, que foi feita, revestida na estrutura dela. Então tem a sobrancelha, tem os olhos, o nariz, a boca, né? Ela se você olhar bem assim, né, nem parece que é um robô. Mas quando a gente olha ali para o braço, né, e aí a gente vê toda aquela estrutura metálica, então a gente repara que é mesmo um robô. E a Aida, ela tem câmeras também nos olhos, então ela pode retratar, ela faz retratos assim de uma forma bem precisa, né? E a Aida, ela é um robô que foi projetado, né, em parceria com algumas empresas e pesquisadores da Universidade de Oxford, então lá na Inglaterra. E ela é uma robô artista. Ela já teve a sua primeira galeria de arte, exposição, e ela pinta várias obras assim com bastante precisão e bem bonitas as obras que ela faz. E o nome dela, Aida, é em homenagem a Ada Lovelace. A Ada, ela nasceu em Londres em 1815 e ela foi a primeira mulher, né, que criou o primeiro algoritmo. Lembram da nossa aula quando a gente falou de algoritmo, de passo a passo, né, para uma programação? Então, a Ada Lovelace, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela criou esse algoritmo aí que mais tarde, né, os programadores foram entender, na verdade, o que ela havia feito. Mas, como a história dela, assim, é tão maravilhosa, a gente vai ter uma aula só contando mais um pouquinho da história da Ada Lovelace. Então aguardem, numa próxima aula a gente vai contar a história dela com detalhes. Voltando lá para nossa robô artista, então olha só, tem mais uma foto ali dela produzindo, né? Ali é como se fosse o ateliê da Aida, e ela está ali até vestida, né? Como se fosse um ser humano mesmo, mas ela é um robô humanoide e ela tem uma inteligência artificial. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que ela foi programada, então ela recebe vários dados, né? Várias pinturas, várias programações mesmo para que ela reproduza essas obras, né? Porque assim, embora os robôs possam desempenhar algumas atividades, né, que nós seres humanos fazemos, eles não têm essa inteligência emocional que nós temos, essa sensibilidade, né? Então, ela foi programada para produzir essas obras de arte. Então, olha só a próxima imagem ali também. Ali ela aparece sentada e a gente repara bem em toda a estrutura ali. Lembram quando a gente fala das montagens? Olha a estrutura do corpo dela, né? Lembra mesmo a estrutura do nosso corpo ali, né? Então ela tem as pernas, os pés, os braços, o tronco, né? E a parte ali do pescoço e da cabeça bem parecido com seres humanos. Por isso que ela é um robô humanoide. Mas e a gente aqui? Será que a gente conseguiu produzir um robô artista ou um robô humanoide? É isso que eu vou mostrar agora em detalhes aqui para vocês. Então, olha só.
trouxe aqui para vocês, né, o nosso robô artista, robô que a gente construiu aqui com materiais alternativos. Então, uma possibilidade aí para que vocês possam fazer, de repente, depois, com a ajuda de um adulto, na casa de vocês. Então, olha os materiais que eu utilizei nesse daqui, né? Então, um copinho de iogurte, né? Eu reaproveitei, coloquei uns olhinhos só para dar uma carinha nele, né? Recortei uma boquinha. E aí a gente coloca canetinhas. Aqui eu coloquei 4 canetinhas para fazer os pezinhos. E você pode substituir essas canetinhas por giz de cera ou lápis de cor também, né? A gente usou a canetinha aqui porque ela aparece melhor até para nossa filmagem aqui, para que vocês vejam melhor aí na casa de vocês. E aí, lembram que a gente falou desse motorzinho aqui, ó? Esse é o motorzinho DC, que a gente já apresentou em algumas aulas para vocês. É um motorzinho que vai em alguns brinquedos, carrinhos, né, com controle remoto. A gente mostrou também aqui daqueles cachorrinhos que se mexem. Então, esses brinquedinhos que tem um movimento, geralmente tem esse motorzinho aqui, que é o motor DC. E aí a gente tem uma fonte, né, de energia, que são as pilhas, que a gente usa, né, para que funcione o motorzinho e reproduza um movimento aqui no nosso robô desenhista. Então, esse outro eu usei um copinho de isopor, aqueles copinhos de cafezinho, e também com canetinhas, né? Desenhei a boquinha aqui. E uma coisa bem importante dessa montagem. Então, quando a gente vai montar alguma coisa, é importante, a gente sempre vai fazer alguns testes, né? Então, se você não colocar nenhum peso aqui, ó, na pontinha, né, do motorzinho, ele vai só fazer o movimento de vibrar, mas ele não vai sair do lugar. Então, o que eu coloquei? Coloquei borrachinhas aqui, ó, na pontinha, porque daí ele vai fazer o movimento de andar e vai sair desenhando aí. Então, vamos ver ele em funcionamento agora? Vou ligá-los aqui, né? Primeiro eu vou tirar as tampinhas das canetinhas. E aí eles vão fazer uns desenhos aqui pra gente. Olha só, eu vou ligar o outro também. Opa, só vou tirar as tampinhas. Vou puxar, ó, que eles saem desenhando. Olha só. E aí, o que vocês acharam? E aí, legal, né? Gostaram de ver o nosso robô produzindo uma obra de arte aqui? Então, olha só. Repararam que esse aqui, que tá com 3 canetinhas, né, 3 perninhas, ele fez um movimento bem abstrato mesmo, né? Ele saiu andando, até fugiu um pouquinho aqui do nosso papel. E esse outro que tá com 4 perninhas, ele começou a fazer movimentos circulares, ó, como vocês percebem aí. Então, esses robozinhos, eles não foram programados, né? Eles realizam um movimento autônomo, mas eles não foram programados. Então, cada vez que vocês construírem, dependendo do tanto de canetinhas ou da posição do motorzinho até, ó, que neles está diferente, ele vai fazer uma obra de arte diferente ali também, né? Então essa é uma das possibilidades com materiais alternativos e eu vou mostrar outro agora para vocês construído com o kit de robótica Ludobot. Então, né, esse aqui que eu trouxe para vocês é o nosso robô desenhista montado com o kit de robótica do Ludobot. E aí, o que a gente fez? A gente colocou aqui uma cabecinha de uma boneca, né? Por quê? Porque lembra que a gente mostrou lá a Aida, né? Que é o robô humanoide. Então, a gente quis fazer uma brincadeira aqui também e falar que essa é a nossa robô desenhista, né? A Luda, né? Então, a gente deu esse nomezinho para fazer uma brincadeira. Então, o que vocês podem fazer? Quando vocês forem fazer essas montagens lá na escola de vocês, né? Com as professoras, vocês podem também acrescentar outras... A gente já mostrou aqui, né? Com capinhas de carrinhos, enfim, então vocês podem acrescentar alguns acessórios conforme a criatividade de vocês. Vamos ver agora a Luda, nossa robô desenhista em funcionamento?
Então nós temos aqui, né, a nossa montagem do robô desenhista, né, que a gente chamou de Luda, porque é uma brincadeira, né, uma robô humanoide aqui que a gente quis fazer também. E aí a montagem dela é aquele carrinho básico, né, que a gente já mostrou em várias aulas. Então aqui, ó, o carrinho com as rodinhas, uma rodinha desse lado, a outra rodinha aqui, né, que vocês estão vendo com os eixos. Aqui em cima nós colocamos vigas, né? E aí tem 4 espacinhos para que a gente coloque aqui 4 canetinhas, ó. Então vocês podem observar aqui, né, nesses buraquinhos a gente vai colocar as canetinhas. Também pode ser lápis de cor para que o robô execute o movimento aqui e faça os desenhos. Então eu vou colocá-la em funcionamento aqui para vocês. A gente coloca, ó, deixa ela mais aqui, as canetinhas. A canetinha ela vai ficar um pouquinho solta aqui mesmo, não tem problema que ela sai desenhando. Aí ligamos. Então, ó, o robozinho vai se movimentando, né, e as canetinhas vão traçando ali e montando a nossa obra de arte. Reparem bem no movimento que que o robô tá executando aqui, ó. Então ele foi para frente, para trás, virou à direita, né, virou à esquerda. E aqui a gente tem a nossa obra, né, que está sendo produzida. E aí, quando vocês montarem lá na escola, né, vocês podem, dependendo da programação, a gente já vai conversar um pouquinho sobre a programação, mas vocês podem fazer ela num papel maior ou num papel menor, dependendo da programação aqui. Eu vou desligar ela aqui para a gente conversar justamente sobre isso, conversar um pouquinho sobre a programação. Então, olha só que legal, nós temos a programação ali na tela. Essa foi a programação que nós fizemos aqui para esse robô, mas vocês podem fazer a programação que vocês quiserem, ele pode só seguir linha reta, né? Então vocês vão programar. Observem bem ali na tela que a gente tem um botão, um comandozinho ali que é bem interessante para esse tipo de programação que a gente fez aqui, que são os operadores, aquele ali que está em verdinho. Então, o que é esses operadores? Ele vai sortear um tempo ali. Então, vocês observaram que ela andava um pouquinho, parava. Então, esse tempo dela andar e parar, ele faz um sorteio entre 0,5 segundos e 4,5. Então, pode ser que ela ande um tempo maior, né, ou um tempo menor, conforme eu faça ali a minha programação. Certo? Então essa é uma possibilidade de programação, mas quando vocês forem programar, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, né? Conforme o desenho lá que vocês queiram produzir ou conforme o espaço até do papel que vocês têm. Então agora, né, a gente aprendeu um pouquinho sobre arte, um pouquinho sobre robótica e vamos para nossa atividade. Então olha só, agora a gente vai para nossa atividade. Pegue lá o seu caderno, coloque lá o número 1, mas não precisa copiar o enunciado. E lembram que a gente pediu duas folhas sulfites para fazer a atividade? Então hoje a gente não vai fazer a atividade no caderno, vai fazer na folha. Mas se você não conseguiu pegar essa folha, não tem problema também. Pode fazer ali abaixo do número 1 no caderno, né? É porque na folha você vai ter um espaço maior ali, um pouco mais de liberdade, mas não tem problema se não tiver. E aí depois que você fizer essa atividade na folha, você pode colar ela ali embaixo do número 1 no seu caderno, para ficar registrado, né? Então, vou ler o enunciado para vocês. Olha só. Vamos construir um desenho abstrato? Lembra que a gente falou hoje de arte abstrata? Imagine que você é um robô desenhista. Então, feche os olhos e deixe a sua mão fazer traçados livremente. Então, eu vou dar um tempo, a gente preparou uma música bem especial agora para que você fique inspirado e faça o seu desenho. Vou dar um tempinho e depois eu volto para a gente conversar mais um pouco sobre essa atividade.
E aí, conseguiram produzir um desenho com traços e linhas bem bonito? Agora a gente vai para a segunda atividade, que é nesse desenho mesmo que vocês fizeram. Então agora verifique se consegue identificar alguma forma definida nos traços feitos por você, pintando-os para destacar. Não se esqueça de assinar a sua obra de arte. Então, nesse desenho que vocês fizeram, aí agora vocês vão tentar encontrar alguma forma. Vê, né? Vocês fizeram traçados, né? Traçaram com a mão livremente e agora vão tentar encontrar alguma forma ali, ver se vocês conseguem destacar algum desenho e pintar. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem isso. E aí, conseguiram identificar alguma forma? Então eu trouxe para vocês o meu desenho, a minha obra de arte, né? Para mostrar para vocês e compartilhar com vocês as formas que eu identifiquei aqui no meu desenho. Então olha só. Vou passar ali na tela para vocês também e mostrar ali os desenhos que eu consegui identificar. Então eu consegui identificar ali, ó, tem um triângulo que eu pintei de rosa, mais ou menos uma lua ali que eu pintei de azul ali abaixo, né, na imagem. Lá em cima uma estrela, o número 8 ali bem no meio, um peixe que tá ali contornado em verde e uma gota, né, contornado em cinza. Então foi alguns desenhos que eu consegui encontrar ali, né? De repente vocês até estão encontrando outros aí na casa de vocês. E aí essa brincadeira vocês podem fazer com alguém da casa de vocês também, né? Vocês produzem um desenho e pedem para o pai, para a mãe, para alguém, para algum adulto identificar aí alguma forma na sua obra de arte. Então agora nós vamos para a nossa atividade 3. Você vai pegar outra folha, né, que nós solicitamos 2 folhas hoje, a gente já usou a primeira, e agora na segunda folha a gente vai fazer essa atividade que eu vou ler para vocês agora. Imagine-se como um robô, e eu sendo a programadora. Agora siga os comandos dados por mim para realizar o desenho. Então eu vou dar alguns comandos, né? Vou pedir para que vocês façam algumas coisas e vocês vão realizando aí como se fossem um robô. Vão imaginar que são um robô. Então, o primeiro comando, né? Já estão com a folha aí. Letra A, deixe a sua folha na posição horizontal. Quer dizer que você vai deixar a sua folha ali deitadinha, né? Na posição horizontal. Letra B, faça um quadrado no meio dessa folha. Então, desenhe ali do jeito que você conseguir um quadrado. Letra C, agora dentro desse quadrado que você desenhou, faça um retângulo pequeno na posição vertical. Então, dentro do quadrado, desenhe um retângulo na posição vertical. Quer dizer que o retângulo ele vai estar de pezinho ali. E o último comando, letra D, acima do quadrado, faça um triângulo. E aí, será que vocês conseguiram, né, desenhar o desenho para o qual eu programei vocês para desenharem? Vamos conferir? Então, agora nós temos ali o primeiro, né, que é o quadrado. Então, no centro da folha, o quadrado. O retângulo, né, que pode ser feito ali mais abaixo um pouco, né, e ele está na posição vertical. E um triângulo acima do quadrado. Formou o desenho ali de uma casa. Espero que vocês tenham conseguido, mas se não conseguiram também não tem problema, vocês podem finalizar depois. Então espero que vocês tenham gostado hoje da nossa aula, né, que a gente procurou misturar aí a arte com a robótica. E até a próxima. Tchau!